Olá, eu sou a Bela Randes, eu tô aqui hoje no Tá Na Mesa e eu vou compartilhar com vocês uma receita que é da torta de Santiago. Eu tenho uma história com essa receita, é uma coisa de memória afetiva, então eu fico muito feliz de poder estar aqui compartilhando isso com vocês. Nós vamos usar a farinha de amêndoa, o açúcar demerara. Por que o açúcar demerara e não o branco? Porque ele tem menos química do que o açúcar branco. Toda essa receita ela tem um quê de saudável. A amêndoa ela é bom para osteoporose, então é importante que a gente tenha isso em mente, porque a gente está falando da saúde da mulher, principalmente nessa receita. A gente está procurando buscar receitas boas, gostosas, saborosas e que faz bem pra gente, né? Temos o ovo, a canela em pó e as raspas de um limão. Primeira coisa que a gente faz é triturar o nosso açúcar demerara. Se eu coloco ele com esses grãozinhos maiores, ele vai acabar brigando com a textura da farinha de amêndoa, que é isso que a gente quer sentir na torta, o crocantezinho das amêndoas. Eu já peneirei ela aqui, mas mesmo peneirando, ela ainda fica uma texturinha assim que você consegue sentir a amêndoa, e eu acho, não sou espanhola, mas eu acho que esse é um dos segredinhos da torta de Santiago. Eu vou colocar a quantidade aqui dentro do liquidificador e vou bater ele um pouquinho. Feito isso, nós vamos fazer nossa misturinha, nossa mágica. A primeira coisa que a gente vai colocar é a farinha de amêndoa. Depois eu vou colocar o ovo. Vou dar só uma misturadinha aqui e depois vou colocar o açúcar. E vamos misturar mais um pouquinho. Aí agora a gente coloca a canela. Para quem gosta de sentir só o sutil, coloca 1/4 da colher, tá? Eu gosto. Então, eu vou colocar meia colher. A canela, dependendo da quantidade que você coloca, ela rouba um pouco o sabor, né? E o elemento principal da receita aqui é a farinha de amêndoa, no caso. E a gente coloca raspas de um limão. E temos a torta de Santiago. Essa torta é muito engraçada porque eu fiz o Caminho de Santiago em 2018. E aí, quando eu cheguei em Santiago, eu descobri essa torta. Sentada num café, eu comi um pedaço dessa torta e falei, meu Deus. O lugar que eu tava lá em Santiago, a torta, aquele café, aquele lugar, o ambiente, as pessoas que estavam em volta fizeram o sabor da torta ficar, não sei explicar, tocou meu coração. Então, o mais engraçado disso é que eu fiquei tão apaixonada pela torta que eu estava saindo dali de Santiago e estava indo para Portugal, para o Porto, para encontrar uns amigos. E eu queria compartilhar um pouco do que eu tinha vivido no Caminho de Santiago, então eu peguei e comprei uma torta, porque na época eu não estudava gastronomia, não tinha ideia de como fazia uma torta de Santiago. Aí eu comprei a torta. E eu tive que andar mais 112 quilômetros, alguma coisa assim, até poder pegar o ônibus para eu ir para o Porto. Caramba, eu andei os 112 quilômetros com a torta na mochila. Então essas pessoas que eu dei aquela farinha de torta, porque chegou uma farinha, né? Não era mais uma torta. Depois que eu comecei a estudar gastronomia e tudo, eu fiz uma torta dessa para conseguir mostrar para eles qual era a referência que eu queria naquele momento, onde eu levei só a farofa da torta para eles provarem. Eles amaram, foi incrível. O que eu fiz aqui? Eu untei uma forma com manteiga e farinha. Pode untar ela também com um pouquinho do açúcar demerara que você triturou, ao invés de colocar a farinha. Para quem é alérgico a glúten, essa é uma opção, porque a farinha de amêndoa, a gente não tem glúten nessa torta, na verdade. E aqui, para você não ter o problema do glúten, você pode só polvilhar com açúcar demerara triturado. Eu deixei o meu forno pré-aquecido já a 180 graus.
e vou colocar minha torta lá. A história da torta de Santiago, um ponto característico dela é a cruz de Santiago, né? Que você consegue identificar a torta através disso. Então, para quem quiser na internet, enquanto a torta tá assando, ir lá e cortar o molde da cruz de Santiago, porque no final, quando a torta estiver prontinha, a gente vai polvilhar um pouco de açúcar em cima da torta para fazer a marca da cruz. Temos a torta aqui desenformada já. Eu cortei a minha cruz de Santiago e agora então eu vou fazer a marca da cruz para ficar bem característica. Eu tenho aqui o açúcar de confeiteiro, aquele açúcar bem fininho, e eu vou polvilhar só um pouquinho em cima. Você tem a opção também, se você quiser, de pegar um pouco daquele açúcar que você triturou no liquidificador, o demerara, e peneirar ele em cima também. Eu gosto desse açúcar porque eu acho que ele realça mais. Delícia! Gente, eu não vejo a hora de comer essa torta. Então agora eu vou tirar com todo cuidado para não cair nada de açúcar na parte que eu polvilhei. Ai, esse momento! Espera esse momento. Eu vou cortar um pedacinho, vou provar. Eu espero que essa torta possa fazer também a história de vocês, que a minha ela faz. Ai, que delícia! Bom, é boa.